Reparem não na minha cara de exausta que eu tô mesmo. É uma correria tentando resolver umas questões do trabalho. Tanta coisa aconteceu, quero contar. Mas agora eu pensei fazer o que nessa canseira toda? E eu tô há uns dias querendo estudar algumas coisas, inclusive desde ontem um pouco do no caso, não seria estudar, mas memorizar o Kier, o tarô egípcio Kier. Tem uns oráculos que eu jogo e eu não sei os significados de cor. E tem que estudar mais cada símbolo, né? E aí eu pensei, eu vou estudar gravando. Por quê? Porque a gente capta a energia do momento igual. A tiragem é igual, só que o significado aí eu vou ler no livrinho. Claro, dá para ampliar muito mais quanto mais a gente estuda, né? Eu já tenho algum conhecimento também, mas enfim, acho que vou estudar já gravando que mais gente se identifica e fica válido a tiragem para mais pessoas, né? E aí pensei, mas será que aí eu não tiro as xamânicas? Que também as xamânicas eu não sei decor, tem uma coisinha na tela me incomodando. Eu não sei decor os significados que o livro traz, embora como aí são arquétipos, não são símbolos específicos de determinada cultura, embora venham a partir o livro que eu tenho do significado dos animais para os indígenas norte-americanos, né? É muito mais amplo, porque aí vem o arquétipo dos animais, né? E aqui essas marquinhas também parece que tem algo. Eu começo a gravar e começo a me observar, mas são reflexos. Enfim, né? A pessoa que faz as coisas no. Ah, vou ali fazer porque tô afim, né? Bem na espontaneidade, assim, do jeito que tá. Então, vamos tirar uma de cada uma, vamos ver se dá tempo. Saber da vida, né? Ai, ai. Qual o significado da vida? É muita carta caiu aqui, caiu umas cinco juntas, não dá pra aceitar. O que a gente tem que saber agora sobre esse momento da vida? O renascimento. Ora, 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 e já pegando uns símbolos aqui, a vida é feita de ciclos, né? E tem momentos de renascer e são momentos de sorte, são momentos bons. Gente, não é o julgamento do tarô, essa carta aqui é outra carta, porque é 78 no Kier, então não equivale ao julgamento, mas com certeza, né, tem um pouco a ver por ser a questão do renascimento, mas tem a ver com outras cartas também e outros arquétipos. Estou chegando aqui ao significado que o livrinho traz, mas só o título a gente já já sabe, já dá para ver muita coisa, né? E aqui a gente tem também uma questão de movimentação, um símbolo de Vênus, um número 6. Tem bastante símbolos aqui de realmente realização do encontro de dois planos, né? Do divino, do terrestre, assim, essa manifestação. Legal, gostei da carta, dá um ânimo quando vem algo assim. Em momentos que a gente tá cansada, tá tentando.
resolver coisas que não estão ao nosso alcance exatamente, não depende só da gente. E além do que, não é a gente que cria, né, a situação. Enfim, a simbologia geral então fala de evolução, transformação nos diferentes planos de consciência. E olha, a gente está num eclipse, né? Fala disso também. Princípio da evolução material, o crescimento, conservação e degeneração. Depois da degeneração, renascimento, né? O plano superior é que essas cartas do Kier, elas são divididas em 3 planos, tá? Um em cada cor, ó. O plano superior. A letra hebraica Ain representa a obra, a matéria, as mudanças. O hieróglifo das areias do deserto simboliza as lembranças do passado, a experiência. Essa simbologia corresponde ao arcano maior número 16. A deusa Bab, não sei se é assim que pronuncia, representa a história do homem em voo, a alma, a consciência cósmica. À direita, a representação do número 12, de acordo com o alfabeto mágico babilônico. E no plano médio, que é o nosso plano, o plano que a gente vive. Gente, para quem não conhece, tem curiosidade de oráculo, já vai conhecendo um pouco, eu estudando assim, né? E mostrando. Eu tô lendo o livro que vem junto com as cartinhas, geralmente. A figura representa o homem bebendo as águas do conhecimento, aprendendo sem soberba, já que conhece a fragilidade de suas obras. Gente, humildade no aprendizado. Ah, realmente aí é quando a coisa funciona. A planta florescida como um leque indica as mudanças na mente. E a rosa, o amor revelado. No plano inferior, a gente tem uma múmia que indica a morte, a semente dolorosa e o renascimento para uma nova vida. Aí eu tô muito à vontade, gente. Tô muito cansada, tô muito desligada pra, pra, como vou dizer, pra me policiar. Bom, então, o número 6 vem representando a serpente, a forma tríplice, espírito e matéria. Tem uma associação astrológica a Vênus, como eu já falei, que é amor, vida, harmonia e, como eu falei também, sorte. Então, é um bom momento. Aqui não diz sorte, mas é. Então, essa carta veio normal pra gente, ela não veio invertida, então vou ler só a posição normal. Fala o princípio da evolução natural, êxtase, alegria pura, vida nova, satisfações morais e materiais, ressurgimento de situações negativas, porque se recebe amor, vitória, triunfo. Então a gente está vendo que é um momento de aprendizado, sim. Tem muita coisa no céu falando mais e mais da questão de se rever as coisas, de se tomar consciência cada vez mais profundamente, cada vez cavocando mais fundo na gente, tanto na vida quanto na consciência, quanto na nossa história nessa vida, tanto aspectos que a gente lembra quanto não lembra, quanto mais passado ainda, né? E preparando para um futuro. E esse momento, então, esse aprendizado, ele tá começando. Sabe quando a pessoa está tentando, não consegue? Ou então vai aprendendo, mas nunca é o suficiente, vai. E agora parece que está concluindo de alguma maneira. Então, aqui tem realmente um, uma transição e a coisa se torna mais leve, né? Até as situações negativas que ressurjam, ela já vem de uma outra forma, sendo encarada de uma outra forma e muito provavelmente para uma harmonização. Eu não vou dizer nenhuma cura, mas cura é sempre envolvido quando, né, algo não está bom e vem para se tornar bom. Não que aquela coisa venha assim, eu tinha uma amizade que era ruim para mim, não era uma amizade real, e aí a gente brigou, ela ressurge e vai ficar tudo bem. Não é isso. É, pode ser também. Mas, tipo, não é que o que volta vai se tornar bom e ficar na tua vida. Mas para que haja uma harmonização.
Vamos ver se dá tempo de ver uma xamânica também, ao menos parte de uma. Não vou aceitar invertida, porque senão fica muito longo o texto. Morcego a 42. Vamos ver o que diz aqui. Ai, gostei do tarô egípcio que saiu. Gostei mesmo. Agora indo aqui na xamânica, que eles têm aqui. Gente, olha só. Cadê? Será que renascimento também é a palavra-chave? Para as culturas asteca, maia, tolteca e toluca, o morcego é o símbolo do renascimento, pois assim como os budistas acreditam na reencarnação, os índios da América Central também creem que estamos sempre renascendo. O morcego sintetiza o conceito da morte xamanística, o ritual no qual o xamã sofre uma morte simbólica que o transporta para uma dimensão superior do conhecimento, na qual ele aprende os segredos dos rituais de cura. Essa morte simbólica assinala o rompimento do xamã com sua antiga personalidade profana, constituindo uma etapa obrigatória anterior à iniciação propriamente dita, que irá lhe conceder o direito de curar e de ser chamado de xamã. A maioria desses rituais é bastante violenta, tanto para o corpo quanto para a mente e o espírito, de forma a descartar os candidatos sem condições reais de tornarem-se xamãs. Pelos padrões atuais, dificilmente seria possível encontrar alguém disposto a sofrer as duras provas do ritual de iniciação e sair dele com um juízo perfeito. A ideia básica dos antigos processos iniciáticos era de destruir o conceito do eu, a personalidade mundana do candidato a xamã. Isto implicava brutais testes de força e de resistência física, de capacidade psíquica e de equilíbrio emocional. Gente, combina muito com a carta anterior, só que a carta anterior, ela tá falando que tá dando certo, ou seja, é muito difícil hoje em dia alguém conseguir, mas aqui tá dando certo, complementando as duas cartas, sabe? Então, há realmente é um momento de muita evolução e que essa evolução se apresenta o sucesso, quer dizer que as coisas não estavam sendo fáceis até aqui. E houve algo bastante impactante, muito provavelmente, ou muita coisa bastante impactante nesses últimos momentos, né? E eu relaciono muito a questão do atual eclipse. Tudo isso, porque né, a energia que eu tô pegando. Os candidatos eram duramente insultados e molestados, sendo comum receberem cusparadas e sofrerem outros abusos semelhantes para que rompessem a identificação com o ego, que deveriam abandonar a fim de tornarem-se xamãs. A etapa final da iniciação implicava ser enterrado vivo durante um dia inteiro, após o que o candidato deveria renascer sem seu antigo ego na manhã seguinte. Esse ritual assemelha-se muito com a Noite do Medo praticada pelos índios da Ilha Tartaruga. Nele, o candidato xamã era enviado para algum local ermo, onde deveria cavar sua própria sepultura, dentro da qual deveria passar toda a noite no ventre da Mãe Terra, totalmente só, com a cova protegida apenas por um cobertor. A escuridão total e os ruídos provocados pelos animais caçando rapidamente confrontavam o iniciado com seus próprios medos. Assim como a escuridão da tumba tem sua razão de ser neste ritual, também a caverna do morcego tem um significado profundo. Pendurar-se de cabeça para baixo é uma metáfora para a eliminação do seu antigo ego, propiciadora do renascimento, como um novo ser, evocando a posição adotada pelos bebês no momento que deixam a proteção do ventre materno, emergindo para uma nova vida no mundo exterior. Se o morcego apareceu em seu jogo, isso indica a necessidade de algum tipo de morte ritualística, envolvendo o abandono de um padrão de comportamento que não corresponde mais ao seu nível de evolução espiritual. Isso pode implicar abandono de velhos hábitos,
comportamentais e assumir novas responsabilidades ou uma nova função na vida, que o preparam para um renascimento ou, em casos mais raros, até mesmo para um processo iniciático. Seja como for, o morcego sempre assinala a morte de uma parcela do seu ser e o renascimento de outras partes de si mesmo. Se você resistir a esse processo, esta poderá ser uma longa, lenta e dolorosa morte. Mas, se não oferecer resistência ao seu próprio destino, o processo poderá ser menos penoso. O universo está lhe pedindo para crescer e assumir seu futuro, mas para ser capaz de fazê-lo, é preciso que você enfrente a morte xamanística, a morte do ego através desses processos que têm vindo, e talvez diferentes pessoas que acessem esse vídeo estejam em diferentes momentos, mas repito, me parece aqui que já conseguimos, né, muito dessa morte do ego, o que se pedia dela nesse, não totalmente, né, o ego é uma parte da gente, a gente está vivo aqui nesse plano, enfim, mas entendem no que eu quero falar usando essa palavra aqui no sentido que a gente usa mais comumente, né? Então, uh, pela carta anterior, que inclusive remetia também ao número 12 em alguma parte ali, que é a carta do enforcado, e o morcego também traz isso de cabeça para baixo. Ó, à direita a representação do número 12 no alfabeto babilônico. E no tarô de Marcélia, o enforcado. Traz isso também, pede uma necessidade de mudança. É difícil, mas não se deve permanecer nessa posição, né? A vida parece virada de ponta para cabeça, mas é pra gente ver as coisas de uma outra forma. E a gente se sente vulnerável, às vezes se sente com sacrifícios conscientes como se fossem muito nobres, mas às vezes tudo é ego. Às vezes não, isso tudo é ego nesse caso aqui, porque a gente tá falando dessa transformação, né? E não tô dizendo que isso é pouco, não tô dizendo que isso é ruim, mas isso serve para uma fase da vida, para um aprendizado, e chega uma hora que isso se torna ruim se não for vencido. Então, o aprendizado foi esse, e há muita sorte. Agora, pelo que eu entendi, o momento é muito bonito. Ciclos lunares, o arcanjo Aniel. Observa como a lua influencia a tua energia e manifestações e aproveita os ciclos. A lua, ciclos. A lua enfocando bem nos ciclos, né? Então, falando mais uma vez de transformação, a lua é o reflexo, né? É a questão da reação. Então, olha, mas assim, uma questão aqui realmente para consciência, juntando com as outras cartas, né? Observa o que é reação, observa o que é consciência, observa o que faz no automático, observa o que faz no impulso, observa o que é rigidez, porque sempre foi assim, porque a nossa cultura é assim, porque observa tudo isso, observa o que é medo, a lua fala muito do medo, observa o que é ilusão, porque esse ciclo que fecha é para levar muitas dessas coisas, a gente sempre vai ter um pouco, sempre a gente, né, ser humano é isso mesmo, e é isso mesmo, né, não tá errado nem certo, é a gente, é a vida, mas esse momento parece que, por mais que esteja parecendo difícil, por mais que esteja parecendo que não vai mudar, parece que está se liberando uma energia porque a gente conseguiu realizar um aprendizado mais profundo, muito mais importante do que só a nível intelectual. É uma evolução, é uma transformação mesmo. Muito legal isso. Beijo, gente. Espero que tenham gostado. Eu amei.